Olá, irmãos e irmãs, mais uma reunião de oração e estudo bíblico começando. Sejam todos bem-vindos e que a bênção de Deus repouse sobre as nossas vidas nesse momento em que estaremos reunidos. Feche os seus olhos, vamos buscar a presença do Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, pelo dia, pela vida, por tudo que o Senhor tem nos concedido e especialmente por mais este encontro. Que seja um momento edificante, marcante e um momento onde os nossos corações sejam trabalhados pela Tua Palavra e pela ação do Teu Espírito Santo. Dá-nos, Senhor Deus, o refrigério que precisamos e capacita-nos, ó Deus, para que, entendendo a Tua Palavra, estejamos obedecendo aos Teus princípios. Nós oramos agradecidos pela vida de cada irmão e irmã desta igreja, Senhor Deus, daqueles que estão nos assistindo, para que o Senhor continue sobre a vida de cada um, repousando Tua graça, Tua misericórdia e Tua paz. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Dando prosseguimento ao estudo do livro de Salmos, hoje nós vamos estudar o Salmo de número 37. E com ele completamos 29 salmos estudados. Vejam o gráfico do nosso progresso. Muito bem, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 37 para o estudo de hoje. Como este salmo ele possui 40 versículos, nós vamos fazer a leitura do texto do Salmo 37 e vamos estudar 3 versículos. Talvez sejam os versículos mais conhecidos ou, dentre todos os versículos do Salmo, esses 3 que eu escolhi, talvez sejam os mais conhecidos. Vamos para a leitura do texto. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios não, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Os ímpios
O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Temos diante de nós o Salmo 37, e este salmo é descrito por algumas pessoas como sendo um salmo não no estilo propriamente dito dos salmos, mas como provérbios, um grupo de provérbios, uma coleção de provérbios. O autor é uma pessoa idosa e ele fala isso no salmo, né? Já fui moço, agora sou velho e não vi, né, a descendência do justo a mendigar o pão. E como uma pessoa já experimentada, já idosa, ele procura então orientar os mais jovens a manifestar ou a continuar com confiança em Deus. E sendo uma pessoa de idade mais avançada, ele adquiriu conhecimento através das dificuldades que passou. E agora, ele coloca essa experiência à disposição daqueles menos experientes. E o propósito do salmista é o de encorajar as pessoas a confiarem em Deus. Confiar em Deus é o propósito, mesmo que, através das dificuldades, ou mesmo que essas dificuldades e as injustiças, elas sejam aparentes. Ele quer ajudar os fiéis a lidarem com essas circunstâncias e situações, para que eles tenham confiança, fé, estejam na presença de Deus, colocando a sua vida na presença de Deus, e assim, mesmo em situações onde a aflição ou a injustiça perdura, a vida será garantida. E a garantia também que ele expressa nesse salmo é que toda a injustiça será ou é temporária.
A exemplo do Salmo 119, este salmo também é um acróstico. Ele é composto de 22 estrofes, relacionadas então às 22 letras do alfabeto hebraico, e cada estrofe ela é composta de 4 linhas. Começando então cada linha com o alfabeto ou uma letra do alfabeto hebraico, e este salmo ele pode ser dividido em 3 partes. Os versículos de 1 a 11 exortam os justos a esperarem em confiança ou com confiança inabalável em Deus, para que ele retribua aos ímpios e recompense os justos. Já os versículos, a segunda parte, os versículos 12 a 26, desenvolve o contraste entre as situações presentes e futuras, tanto dos justos quanto dos maus. E a história prova que se pode confiar em Deus, porque Deus vai lidar com os maus. E a terceira parte, os versículos 27 a 40, ressaltam tanto a retribuição aos maus quanto a recompensa aos justos. E essas recompensas aos justos, elas serão permanentes. Mais algumas informações a respeito do Salmo 37. Ele contém várias exortações para aqueles que estão aflitos e também deveres para aqueles que servem a Deus. Um dever está expresso na seguinte frase, no seguinte pensamento: não te indignes. As exortações nós as encontramos nas seguintes expressões, ou nos seguintes verbos: confiar, esperar, fazer o bem, descansar e esperar no Senhor. Como dissemos, o Salmo 37 é composto por 40 versículos, e eu escolhi então 3 para que a gente medite e aprenda algumas coisas relacionadas à nossa vida cristã e ao nosso relacionamento com Deus. O primeiro, ele é muitíssimo conhecido, o primeiro versículo é muitíssimo conhecido, é o versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E nós vamos meditar nessa palavra, nessa ordem, neste verbo entrega. A primeira meditação que nós queremos fazer, ou a primeira lição que nós queremos tirar deste versículo que diz para entregar o teu caminho ao Senhor, é sobre a confiança que a nossa vida precisa ter em Deus. Em outras palavras, é o depositar das nossas vidas nas mãos de Deus. Entrega ou confia a tua vida ao Senhor. A vida vivida longe de Deus é um fardo, uma carga que carregamos, ou que, se perdurarmos ou nessa vida distanciada de Deus, nós iremos carregar, nós carregaremos, porque estamos distantes de Deus e longe daquele que alivia, que dá paz, que refaz, que restaura o nosso ser. Entrega a tua vida a Deus significa que eu devo parar de viver por conta própria, fazendo ou desfazendo, procurando ter paz e tranquilidade através das minhas ações. Entrega a vida a Deus, ou entregar a vida a Deus, significa que eu reconheço que dependo de Deus.
e dependo dele em tudo. E a minha vida só terá sentido quando eu descansar em Deus, quando eu entregar a minha vida a Deus. Entregar a vida a Deus significa conversão, deixar o pecado, a vida de distanciamento e voltar-se para Deus e viver uma vida de santificação, orientada pela sua palavra. Mas também nós poderíamos olhar para essa expressão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, como sendo a entrega dos nossos problemas ao Senhor. Os problemas surgem a cada instante em nossa vida. E eles são de diversas naturezas, ou eles aparecem em diversas áreas das nossas vidas. E acabam se tornando também como fardos atados às nossas costas, que nos fazem curvar e olhar só para baixo. E aí nós ficamos impossibilitados de ver a solução que o Senhor nos dá. Entrega os seus problemas a Deus. Há um salmo que nos ensina o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. É o Salmo 34, 19. Nisso deve estar a nossa confiança em Deus. Não estaremos isentos de problemas. Mas temos a promessa de Deus que Ele nos ajudará, que Ele nos colocará em liberdade, livres desses problemas ou das aflições. Nada será maior que o nosso Deus. Nada irá se colocar entre Deus e nós. Nada poderá, como diz o texto de Romanos, nos separar do amor de Deus. Não há nada, nenhum acontecimento, nenhuma pessoa, nada que esteja no presente, nada que esteja no futuro ou ainda por vir, nem anjos, nem potestades, poderá nos separar do amor de Deus. Por isso, entrega os teus problemas ao Senhor. Duas possibilidades de entrega. Eu entrego a minha vida a Deus e aí passo a viver em santidade de vida conforme a orientação do Senhor, e eu entrego também a minha dificuldade a Deus, ou as minhas dificuldades a Deus, os meus problemas a Deus. Seja qual for a situação, devemos observar aquilo que o restante do Salmo, ou do versículo do Salmo 37, o versículo 5, nos ensina. E o restante nos orienta para uma atitude de confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega os teus problemas ao Senhor, e o mais Ele fará. Essa é a expressão de confiança, é o caminho da confiança que o Salmo 37 nos ensina e nos leva a trilhar. Mas vamos agora para outros dois versículos também muito interessantes, que têm ensinos bastante apropriados para as nossas vidas. São os versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor firma os passos. É uma maneira de dizer que Deus está agindo, que Deus está atuando. É uma forma enfática de falar sobre a atuação de Deus em benefício de cada um de nós. O Senhor está atuando para que a vida seja vivida da melhor maneira possível, pois Ele quer o nosso bem. Portanto, Ele firma os nossos passos. E os passos
firmes indicam que eu caminho e não tropeço. Eu caminho e consigo atingir o meu objetivo. Mas também o texto diz que no nosso caminho ele se compraz. Porque quando ele firma os nossos passos, nós então começamos a observar os seus mandamentos, por isso então a possibilidade de caminhar de uma forma segura. Ele se deleita no caminho do homem bom, isto é, Deus se alegra com o nosso progresso, com o nosso crescimento, especialmente porque estamos trilhando os caminhos traçados por Deus, cumprindo assim a sua vontade. Mas mesmo que o Senhor firme os nossos passos, o texto nos mostra que há uma possibilidade, que é a possibilidade de cair, de tropeçar. Nenhum ser humano está isento de uma queda, tanto no aspecto físico, como no aspecto moral, espiritual. Nenhum ser humano está isento de pecar. Mas o texto diz, se cair. Também nós podemos olhar essa expressão, essa condição, se cair, como sendo problemas ou calamidades. Problemas e calamidades acontecerão nas nossas vidas. Haverá altos e baixos, haverá dificuldades, haverá obstáculos. E são os obstáculos que oferecem perigo à nossa caminhada. Caminharemos por caminhos difíceis. Poderá haver tombo, queda. Acontecerá de passarmos por problemas ou pelo problema de cair. Porém, nunca prostrados a ponto de não nos levantarmos mais. Deus nos dá a possibilidade em Cristo Jesus de nos levantarmos da pior queda, a do pecado. Ele em Cristo nos concede salvação, perdão para os pecados. Portanto, Deus não nos deixa prostrados. O Senhor, diz o texto, nos segura pela mão. Em outras palavras, o Senhor sustém, o Senhor sustenta, o Senhor mantém em pé. Veja que quem segura é Deus e não nós. A melhor representação disso é quando um pai ou uma mãe, eles estão ensinando os seus filhos pequenos a caminhar, a andar. Os pais seguram as mãos dos filhos. Os pais sustentam os filhos, porque ainda as pernas elas não são firmes o suficiente para suportar o peso do corpo. E os filhos eles começam a andar, tendo seus pais segurando as suas mãos. Caso aconteça o tropeçar, caso aconteça a ameaça da queda, ou até mesmo a queda, lá estão as mãos dos pais e das mães, ou das mães, sustentando os seus filhos, livrando-os de uma queda maior. Os pais seguram seus filhos pelas mãos, pois se depender somente da criança, segurar nas mãos dos seus pais, certamente cairá, perderá a firmeza, perderá a sustentação. Dentre muitas lições dos seus 40 versículos, temos as lições desses 3, que nos encorajam a confiar em Deus,
pois podemos entregar os nossos caminhos ao Senhor, as nossas vidas ou os nossos problemas, na certeza de que o mais, aquilo que está fora do nosso alcance, Deus fará. E saber também que o Senhor é quem firma os nossos passos e não nos deixa caídos ou prostrados. Ele nos toma pela mão. Esta é a mensagem do Salmo 37. Colocarei agora para os irmãos o slide com os pedidos de oração para que os irmãos hoje, neste exato momento ou durante a semana, estejam tirando um tempo para interceder e orar por esses pedidos e por outros pedidos que os irmãos têm em mente ou em seus corações para colocar diante do Senhor. Quero lembrar aos irmãos que nós temos um encontro marcado no próximo domingo, às 9 horas da manhã, na nossa escola dominical. Se preparem durante a semana, orem para compreender e para que Deus também esteja falando aos corações de vocês sobre a obra e a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixem de participar. Próximo domingo, 9 horas da manhã. Vamos encerrar o nosso encontro com uma oração de louvor e agradecimento a Deus. Me acompanhem nessa oração. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, porque nós podemos entregar as nossas vidas, os nossos problemas ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor firma os nossos passos, o Senhor não nos deixa caídos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor segura as nossas mãos. E obrigado, ó Pai, porque nas nossas vidas, quando apresentamos ao Senhor tudo quanto necessitamos em a nossa própria vida, o Senhor, ó Pai, realiza aquilo que é necessário, o mais o Senhor faz por nós. Obrigado pela tua igreja, Senhor Deus, obrigado pelos teus filhos e filhas, porque foram sustentados pelo Senhor. Obrigado, ó Pai, porque as necessidades foram supridas. E obrigado pela confiança que o Senhor nos concede, a certeza que o Senhor nos dá, de que as nossas necessidades continuarão sendo supridas pela tua graça, misericórdia e amor. Nós oramos agradecidos também pela salvação em Cristo Jesus, pela manifestação do teu perdão sobre nós. E rogamos, ó Pai, que o Senhor continue a nos tratar com misericórdia e a nos ajudar a cada instante. Louvado seja o teu nome, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Oh, que paz perdemos sempre. Só porque nós não levamos tudo a Deus.